Olá, empresários e fabricantes brasileiros. Olá, todos aqueles brasileiros que sonham com os Estados Unidos. Aqui é o Richard Sanches falando da Moriá International, diretamente da cidade do Doral, no oeste do condado de Miami-Dade, no estado da Flórida. Hoje nós vamos falar um assunto que está muito em evidência aqui nos Estados Unidos, e por que não dizer no mundo inteiro, e que ele soma a um vídeo que nós colocamos dias atrás, chamado Você Brasileiro Naturalizado. Vote! Então, pelo teor, dá para se ver que o vídeo de hoje ele tem uma conotação política e ele foi inspirado toda a história aconteceu comigo em 2008, durante as primárias presidenciais, quando o Obama disputava a candidatura. E eu estava vendo eu estava vendo o programa de debate com meu filho, na época ele tinha 10 anos, e de repente ele chega para mim e numa mudança estratégica, né, dos candidatos, ele vira para mim e fala assim: papai, por que o candidato tal mente tanto? E eu olhei para ele na hora e fiquei realmente sem saber o que falar, porque eu evitei, como eu evito até hoje, de colocar aquela semente, porque política é corrupto, que tudo que é política é mentiroso. E na hora eu tentei falar com ele o que me veio na cabeça, mas o que veio mais forte na minha mente foi todo esse texto, como eu vou ler para vocês, que foi uma grande inspiração, que realmente eu costumo falar, por que não é uma música, uma canção para fazer um sucesso, ficar bilionário, enfim, mas não foi o caso. E na época eu publiquei isso em 2008, teve uma certa repercussão, republiquei em 2012 na reeleição do Obama, a mesma coisa, e o tempo avançou, e agora a força é YouTube. Eu estou colocando aí para vocês meditarem e espero que tenha a mesma repercussão que teve no passado. Mas vamos ao texto. O tema de hoje é o seguinte: se eu me candidatasse a presidente dos Estados Unidos. Uau! Agora, Richard, você foi longe. Não, não foi não. Foi apenas a inspiração que veio. Eu estou longe disso. Quem me conhece sabe que eu não tenho nenhuma aptidão política. Não é uma coisa que não é o meu chamado. Eu sei muito bem onde eu me posiciono. Mas vamos ao texto. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, com certeza eu estaria preocupado com o legado que eu deixaria para gerações por vir. Como a história iria falar de mim? Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, estaria confuso de confiar nas grandes empresas de opinião pública, uma vez que a disparidade de percentual é tremenda. Qual da empresa está certa se todas elas se dizem confiáveis? Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, eu ficaria confuso se o eleitor saberia preencher os votos. Afinal, falaram que o problema de contagem na Flórida em 2001 foi o que o campo era muito pequeno. Quem acompanhou o que aconteceu durante o George W. Bush e o Al Gore sabe bem da história. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, ficaria confuso do eleitor dizer que não saberia preencher o voto, por ser muito pequeno, quando milhões de pessoas jogam na loteria nas 52 semanas do ano, preenchendo um campo muito menor. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, ficaria confuso com o sistema de contagem de voto. Mas acho que isso não seria problema, porque o país jogando na loteria como joga, consegue dar resultados precisos em horas, pagando milhões de dólares todas as semanas. E se somarmos tudo, são bilhões de dólares. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, eu ficaria confuso de ir para um debate, falar mal do meu candidato, de alguns oponentes, e depois saber que os dados estão errados. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, eu ficaria confuso de saber que essa mesma equipe que me forneceu os dados errados para o debate poderá me acompanhar no governo e traçar o plano dessa nação. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, eu ficaria confuso do candidato oponente me atacar, mentindo, distorcendo os fatos, e depois aparecer o porta-voz e dizer o seguinte, que ele não mentiu, ele apenas jogou lama. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, eu ficaria confuso de entender a diferença entre mentir descaradamente ou não falar a verdade. Somebody help me, please. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, eu ficaria confuso
de explicar ao meu filho, que na época tinha 10 anos, hoje está com 18, que é americano nato, por que os candidatos falam tão mal um do outro? Como os pais explicam isso aos filhos? É uma coisa absurda. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, eu ficaria preocupado de saber se meu filho, como os outros jovens, teriam cobiçado American Dreams. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, a cada decisão que eu tomasse, eu pensaria, antes de mais nada, nos jovens que morrem na guerra, os que voltam mutilados. Eu pensaria nos pais, pensaria nas viúvas, pensaria nos órfãos. Pessoal, pensaria nesse pessoal que morre e se fere psicologicamente e fisicamente para fazer desse país uma grande nação. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, eu ficaria preocupado se em anos eu iria destruir o que foi construído em 200. Isso é sério, pessoal. Isso é sério. E já está acontecendo, hein? Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, eu ficaria preocupado de não montar uma equipe com profundo conhecimento econômico e de guerra. Eu deveria estar escondido em algum lugar, porque eles só aparecem depois que a crise aparece. Eu nunca vi tanto entendido. É uma coisa impressionante. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, ficaria preocupado de me afastar do alto padrão religioso que foi criado com o Mayflower Compact, que é considerado o primeiro documento escrito pelos Pilgrims que atravessaram o Atlântico para praticar o cristianismo com liberdade, estabelecendo o nome de Deus, seu padrão, seu reino, o que fez desse país uma grande nação. E por decisões tomadas 3, 4 décadas atrás, se afastaram desse acordo com Deus, conforme diz a história. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, eu ficaria preocupado de ver o candidato oponente, entre outros políticos, só falarem dos sonhos dos colonizadores, dos Founding Fathers, mas não o compromisso e as promessas que eles fizeram a Deus para que os Estados Unidos fosse uma nação íntegra e próspera. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, eu ficaria preocupado de não conseguir convencer os mais radicais que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, como nos ensina a Bíblia em Salmo 33, versículo 12. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, ficaria preocupado com o Pledge of Allegiance, que é um juramento de lealdade ao país que é feito de frente para a bandeira, não ter tanto efeito para os outros como tem para mim. Nesse juramento se fala One Nation under God, indivisible, uma nação sob Deus, indivisível. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, eu ficaria preocupado de ver, diante mesmo da eleição, o país já está dividido. Acompanhem. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, eu ficaria preocupado de saber se meu filho fosse um afrodescendente, encarar um país dividido racialmente. O que tem acontecido aqui, pessoal, é uma coisa assustadora. Se eu me candidatasse à presidência dos Estados Unidos, ficaria preocupado de saber como existe uma minoria radical com um compromisso exemplar a tal ponto de mudar os padrões morais da sociedade, porque a maioria não quer sair da zona de conforto e às vezes até mesmo não votando contra essas mudanças. Veja o que está acontecendo aí no Brasil. Veja o que já aconteceu. Aqui é a mesma coisa. E pessoal, como eu não vou me candidatar, eu vou continuar sonhando nesse país, eu vou continuar empresariando nesse país, eu vou continuar dividindo minha experiência, que não é pequena, com os brasileiros que sonham em morar, negociar ou empresariar com os Estados Unidos. O que está para acontecer nessas eleições é uma coisa assustadora. Como falado aqui toda hora, se você não sabe definir baixaria e se você não sabe definir barraco, você espere o dia das eleições e espere a contagem de votos. Você vai ver cenas bizarras, inimagináveis, que vão envergonhar este país. É uma tristeza, mas é a pura verdade. E como também se diz aqui, quem sentar nessa posição, na Casa Branca, vai mudar não só a história americana, como a história do mundo por gerações por vir. É uma posição muito séria, é um momento muito sério. Ficamos por aqui. Possa Deus te abençoar, possa Deus te guardar, possa Deus abençoar esta nação chamada Estados Unidos. E como a Bíblia nos ensina no livro de Provérbios 14:34.
A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio do povo. God bless America.